Campos, existe algum vídeo no canal que você explica quais informações para ter maior conhecimento do comportamento ativo? Tem vários vídeos em que eu mostro isso, mas a informação que você precisa é aquela que você usa. Por exemplo, eu opero intraday, eu opero gap, então eu preciso estudar os gaps. Para mim, gap é importante. Você, por exemplo, não opera intraday e está pouco se lixando para os gaps. Para que você vai perder tempo estudando gap? Faz sentido. Tá? Então, cada pessoa vai estudar aquilo que ela opera. Vamos dizer que eu opere, por exemplo, eu gosto de operar um fechou fora, fechou dentro. Por exemplo, aqui, fechou fora, fechou dentro. Certo? Todo mundo reconhece esse setup, é um setup muito antigo. O ativo fecha fora da banda de Bollinger e depois ele fecha claramente dentro da banda de Bollinger. Eu vejo as pessoas mostrando o setup como se ele fechasse aqui lateral. Isso aqui não é um fechou fora, fechou dentro. Ele tem que fechar claramente fora, claramente dentro. E isso aqui é um fechou fora, fechou dentro. Tá? Vamos dizer que você queira operar esse ativo. Aí você vai fazer, ou melhor, operar esse ativo não, operar esse setup. Aí você vai, neste ativo, fazer um teste para falar assim, poxa, quando faz um fechou fora, fechou dentro, qual o percentual de vezes que vai na média de 20, que é o objetivo primário desse setup, e quantas vezes vai na média de 200, desculpa, do outro lado da banda de Bollinger, que é o objetivo secundário desse setup. É assim que ele foi desenhado. Beleza, aí você vai ter que saber isso. Tá, quais fechou fora, fechou dentro servem? Tem algum percentual que funcione? Por exemplo, esse aqui é nítido, é claro, é visível no gráfico. Às vezes não vai ser tão visível. Tá? Às vezes você vai ver um fechou fora, fechou dentro, como esse. Fechou fora, fechou dentro. Não, aqui, fechou fora, fechou dentro. Mas observa que esse fechou fora é meio barra, meio tijolo. Isso aqui serve ou não serve? Por quê? Porque esse aqui tem uma diferença muito grande daquele. Qual o percentual que isso aqui deu? Aí você vai estudar no fechou fora, fechou dentro. Você vai ter que identificar todos eles. Aí você vai pesquisar para ver. Bom, se fechar fora X%, ou a diferença entre o fechar fora e o fechou dentro deu tantos por cento, ou tantos pontos, ou tantos centavos, aí como você preferir estudar, aí sim eu vou considerar isso aqui como um setup válido e eu vou operá-lo. Se der um movimento, uma coisa mais ou menos como essa aqui, não deu a tal distância que eu cheguei à conclusão que presta, eu não vou operar. Nesse caso aqui, o cara teria, pelo setup, que o stop fica do outro lado, ele teria tomado stop. Mas isso você vai estudar aquilo que você opera. Tá? Não adianta vocês querem estudar tudo que o ativo tem de informação, porque é impossível. Há 1 bilhão de setups, já 2 trilhões de formas de operar cada um deles, e você nunca vai parar de fazer estudo. Estudo, que não vão chegar a conclusão nenhuma. Você tem que estudar aquilo que efetivamente vai ser prático para você. Tá? Você vai usar? Vou. Então é isso que eu vou estudar. Tá? Por exemplo, rompimento. Aqui, a Petro fez um rompimento de uma congestão. Tá, beleza. Eu uso 112. O setup original era com 114. Por que eu uso 112? Porque se provou melhor. Mas você pode achar que no seu ativo, estamos falando de Petro, mas vamos lá em CPFE, que é aquele que o outro cara aí estava falando. Em CPFE não precisa ser nem 112 nem 114, tem que ser 120. Como é que você vai descobrir isso? Testando, fazendo aquelas análises estatísticas, porque você opera rompimento e para você tem que descobrir que rompimento presta. Qual rompimento eu vou operar? Qualquer um? Todos? Ou alguma coisa que estatisticamente se provou no passado como útil? São esses que efetivamente descolam? Não sei, você vai ter que testar. Isso é conhecer o ativo. Por isso não dá para você conhecer 20 ativos. Não tem como. Você não vai conseguir fazer esses. Primeiro, você não vai conseguir fazer todos esses estudos em 20 ativos, ou 30. Segundo, você não vai conseguir memorizar, porque na hora do vamos ver, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que. Ah, tá aqui deu o rompimento nesse ativo, mas não deu no outro. Então, por exemplo, um gap que importa em Vale é completamente diferente de um gap que importa em Petro, porque eles são ativos diferentes, personalidades diferentes. Eu sei disso porque eu opero os dois há muitos e muitos anos e basicamente opero só os dois, além do índice do dólar. Então, eu sei quando. Eu não preciso nem olhar minhas tabelas. Quando eu bato o olho num gap, eu sei esse gap é importante ou não é importante nesses dois ativos. Porque eu já estudei, já segui e tenho a memória visual do que é.
Mas isso exige que você conheça o ativo, senão não tem jeito. Tem que escolher poucos ativos, testar o que você usa ou quer usar nesses ativos e analisar estatisticamente o que esses ativos podem te dar naquele setup que você está pesquisando. Inclusive para definir alvo, definir stop. Tudo que eu faço é baseado naquele tipo de estudo. Qual o alvo que eu tenho no índice? Tem um alvo específico. As pessoas falam, mas qual é o alvo? O meu alvo é específico. Enquanto a volatilidade dele for X, o meu alvo vai ser Y. Se a volatilidade dele mudar do patamar X para o patamar, sei lá, X sobre 5, o meu alvo vai mudar também. Porque isso está estudado. Isso é um parâmetro matemático. E é assim que a gente vai fazendo.